paz do Senhor, meus amados irmãos, professores da Escola Bíblica Dominical. É com muita alegria que eu quero compartilhar com você a lição de número 11, Ética Cristã, Vícios e Jogos, 10 de junho de 2018. E o nosso texto áureo está em Provérbios, capítulo 15 e versículo 16, que declara: melhor é o pouco com o temor do Senhor do que um grande tesouro onde há inquietação. A nossa verdade prática: Deus não criou o ser humano para ser escravo dos vícios, nem dos jogos, pois segundo a palavra de Deus, não podemos ser dominados por alguma coisa. Muito bem, então vamos pensar um pouquinho aqui em Provérbios capítulo 15, versículo 16. Primeira coisa que você tem que saber: jogos e vícios são coisas que vêm desde a queda. Depois que houve a queda, o homem se enveredou para uma série de pecaminosidade. E muitos tornaram-se escravos de vícios ligados à jogatina. E essas pessoas, muitas dessas pessoas perderam famílias, bens, casamento e uma série de coisas por causa dessa maldita percepção de achar que vai ganhar, que é o jogo, né? Ele vai apostando que ele acha que vai ganhar, ele enfia na cabeça que vai ganhar. O camarada está perdendo tudo, mas ele tem aquela... Então isso é um vício. Isso aí é pecado. A pessoa tem que ser liberto de ser escravo, porque isso é uma escravidão, irmão. O vício é isso. A pessoa fica escrava daquele tipo de coisa. Essa lição, então, vai trabalhar essa questão. Provérbios 15, 16, o autor sagrado reconhece que o homem bom pode ser alguém relativamente pobre. Por quê? Porque melhor é o pouco com o temor de Deus. Interessante que naquela aula sobre planejamento econômico eu abordei essa temática quando eu dizia o seguinte: o pouco com Deus é muito. O pouco com Deus você tem alegria, você tem a bênção. Você pode ter pouco, mas se você tem Deus, se você tem o temor do Senhor, você tem uma família feliz, você tem uma família abençoada, você tem qualidade de vida. Olha que bonito, irmão. Então, o pouco com o temor de Deus é muito melhor do que a pessoa ter essas riquezas, mas vive a vida toda atrapalhada, nem dorme à noite, por causa de problema, e acha que está sendo roubado, e acha que vai ser roubado, e acha que vai ser sequestrado. É uma tribulação. Então, é melhor, às vezes, a pessoa ter o suficiente para ter uma vida digna e honesta, mas com a bênção de Deus. É a bênção de Deus que vale. Claro, se a pessoa tem abundância e tem também a bênção de Deus, glória a Deus, parabéns. Nós temos irmãos bem-sucedidos, que têm bons salários ou que têm bons empreendimentos, mas honestamente. Para ter a bênção de Deus tem que ser honestamente, irmão. Porque tem gente que vive toda atrapalhada e acha que Deus está abençoando ele. Não está, não. Não está, não. A bênção de Deus tem a ver com ética, com realmente dignidade, seriedade, honestidade, fidelidade. Não é de qualquer jeito. Agora a pessoa vive uma vida toda atrapalhada e acha que não, eu tenho. Coitado, está tão iludido como um viciado escravo de alguma coisa. Então a bondade nem sempre resulta de prosperidade. Nesses casos, o homem relativamente pobre, ele se contenta com o fato dele ser abençoado, dele ter a bênção. Porque a pessoa que é abençoada é uma pessoa que tem o coração cheio de gratidão. Gratidão. Por quê? Porque ele sabe que pela misericórdia de Deus ele adquiriu tudo aquilo. Então ele acorda já adorando a Deus, agradecendo a Deus por mais um dia de vida, pela família que Deus deu para ele, pelo lar onde ele mora, pelo emprego. Então, uma pessoa cheia de gratidão. Então, ele tem esse sentimento. E, portanto, ele tem paz. Provérbios 1:8 apresenta um trecho bastante similar.
exceto pelo fato de que a retidão substitui o temor do Senhor. Interessante isso, né? Em contraste a tudo isso, o homem que possui muitos recursos materiais pode ser um ser humano miserável. Como, pastor? É isso mesmo. Às vezes a pessoa tem riqueza, tanta coisa, mas é uma secura de alma, sabe, que é até abominável. Tá? Então, a lição aqui, ela está apresentando nesse texto áureo, ela está apresentando que as riquezas espirituais são superiores às materiais. Qual é a ideologia desse mundo? Você tem valor se você tiver coisas, bens materiais. Então você é avaliado pelo que você tem. Isso é a visão do mundo, que jaz no maligno. Agora a visão de Deus, Deus não olha para isso não. É o coração. Um coração aberto para os valores divinos. Então, esse versículo ele vai fazer esse apontamento. O autor sacro aqui, de Provérbios, nos trazem a ideia de que coisas espirituais traz paz, coisas materiais traz inquietação. Resumindo, é isso. O bênçãos de Deus, coisas espirituais que provém do Senhor, traz paz, traz alegria, traz o espírito de gratidão. E as coisas materiais, conforme elas vão se avolumando, elas vão trazendo para nós, sabe o quê? Inquietações. Se normalmente a ideia dos hebreus era que a bondade naturalmente leva à prosperidade, o autor sagrado reconhecia que as riquezas materiais podem ser até mesmo uma maldição e não uma bênção divina. Olha que coisa. Podem, né? Não estão dogmatizando, né? Radicalizando. Não é isso. Né? A questão é que é melhor, é o pouco, com o temor de Deus, porque você tem a bênção, do que um tesouro aí e a pessoa fica tendo uma vida aí de estresse, né? Tem um monte de gente assim, por isso que tem a alma seca, porque vive estressado por causa dos seus muitos bens materiais. Interação. O Senhor Jesus morreu, ressuscitou para nos libertar da escravidão do pecado. Pela fé nos tornamos livres. Então ele veio nos livrar do jugo do pecado. Então por que você vai entrar debaixo desse jugo? A história das Assembleias de Deus é muito bonita, porque quando ela chegou no Brasil, metade de 1910, início de 1911, esse período basicamente, o povo brasileiro, principalmente as populações mais excluídas socialmente, viviam numa miséria de escravidão em termos de vícios. Desde a mais tenra idade a pessoa já estava fumando e bebendo aguardente, pinga. Era uma tragédia humana esse país. Mas o movimento pentecostal, o poder de Deus chegou libertando as pessoas do alcoolismo, do tabaco. Foi um impacto tremendo quando chegou a Assembleia de Deus no Brasil, porque as pessoas foram libertas, porque essa era a palavra: Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza no Espírito Santo e Jesus nos leva para o céu. Então essas pessoas estavam excluídas socialmente, elas então se incluíram. Por quê? Porque o Evangelho liberta o homem do vício. E aí aquele pai de família que gastava todo o dinheiro em álcool, em tabaco, começou a investir aquele recurso na sua família. Glória a Deus. Dizimista fiel. Graças a Deus. Mas Deus honrou esse pouco dele. Hoje nós estamos na 3ª e 4ª geração da Assembleia de Deus. Sabe o que aconteceu? Muito dessa geração hoje são estudiosos, gente que virou juiz, advogado, empresário. Por quê? Porque os pais se converteram, foram libertos dos vícios e começaram a investir na família, estudo, educação. Aí uma nova geração apareceu, e uma nova. E hoje nós temos muita gente
com boa formação. Mas se eu for pegar a história dele, lá atrás, era nessa sociedade decaída do pecado. Então eu louvo a Deus quando o Evangelho chegou no nosso país. O Evangelho é o poder de Deus, irmãos. Tem que mudar, tem que libertar da escravidão dos vícios. Introdução. A Bíblia Sagrada enaltece a vida moderada. O que é a vida moderada? Temperada, irmão. Sem extremos. Hoje o Brasil está vivendo uma época de extremismo político. O camarada de um lado ou é do outro. Irmão, sabe, eu vejo isso na vida de Pedro. Pedro era assim, ou é tudo ou não é nada. Normalmente não é nada, né? Porque não dá para ser tudo. Então, Jesus disse para os discípulos: vou lavar os pés de vocês. Aí lava o pezinho de um, lava o pezinho de outro, que é um costume oriental. As pessoas viajavam longos caminhos, aí o dono da casa, né, ia lá, pedia para o servo lavar o pé da pessoa, estava inchado, tirava as pedrinhas, os espinhos, né? Muito bem. Chegou a vez de Pedro, não sou digno. Olha que humildade, irmão, aparentemente, né? Imagina se Jesus já tivesse lavado o pé de outros discípulos, como já tinha sido o caso, acho que pensaram assim: olha o Pedro, que homem humilde, puxa vida, eu deixei Jesus, olha que simplicidade, deixei Jesus lavar o meu pé. Pedro, olha que humildade. Não era humildade, irmão. Como nós sabemos que não era humildade? Era radicalismo. Quando Jesus falou para ele: Pedro, se você não deixar eu lavar o seu pé, você não tem parte comigo. Sabe o que ele falou? Então me lava inteirinho. Ah, que radicalismo. Não, primeiro não queria o pé, agora quer tomar um banho, irmão. Olha aqui. Jesus falou assim: Pedro, o resto já está limpo, é só o pezinho, querido. Tem gente assim, irmão, ou é 4 ou então é 44. Não, irmão, é para ser 20, 22. 8, 88. Não, irmão, 40, 44. Menos. Moderação, irmão. Não pode ser radical, sabe? Tem gente, meu Deus do céu, qualquer coisa já... Não, irmão, você pegou uma notícia, ficou triste, entra no seu quarto. Abre o seu coração para o Senhor Jesus, para Jesus te confortar, para você pensar melhor. Então a Bíblia nos chama para moderação, sem extremos. E para ser moderado, nós temos que ter o domínio próprio, ser liberto de todo tipo de vícios. Mas é alarmante as estimativas sobre vícios no Brasil. É alarmante, não só no Brasil, né, no mundo. Então, o primeiro tópico: vícios, a degradação da vida humana. Tudo que escraviza o homem e o faz perder seus valores preciosos, seus valores, é denominado de vício e resulta da degradação do caráter, da essência da alma humana. Então, primeiro, o pecado do alcoolismo. Então, o consumo de álcool é tanto um vício como um pecado, irmão. Lucas 21, 34, Efésios 5, 18, 1 Coríntios 6, 10. Então, as pessoas que não conhecem história, então falam coisas sem conhecimento, irmão. Quando a Assembleia de Deus chegou no Brasil, as pessoas tomavam pinga, aguardente, era de caído no chão. E o Evangelho restaurou essas vidas. Por isso que os missionários, Daniel Berg, Gunnar Wingren e outros irmãos proibiram a bebida alcoólica. Porque a aguardente, irmão, era uma coisa terrível na vida das pessoas. Eles viam as pessoas morrendo de cirrose, de outras doenças, de acidentes, por causa da bebida, da pinga, né, que é a aguardente. Muito bem, mas vocês sabem que o Brasil foi colonizado pela cana-de-açúcar. Então, se você pegar as primeiras vilas, a vila de São Vicente, por exemplo, ela é formada com o plantation. O que é o plantation? Grandes propriedades, monocultura, que era a plantação de cana, ou depois tabaco, mas principalmente cana. E aí com a cana eles faziam o que? O açúcar, a rapadura, aquelas coisas para exportar para a Europa, e aquela água que pingava na costa do escravo, que levava a chicotada, ardia. É a água ardente, que é a pinga. Por isso a aguardente.
e a população foi dizimada. Tribos indígenas, nativos do Brasil foram dizimadas com rapadura, que acabava com a dentição, os dentes dos índios, que já não era grande coisa, e ainda mais comendo açúcar, falsa energia, acabava com a desnutrição total. E a bebida alcoólica, que levava a suicídio, levava à fome, à miséria, ao domínio das nações europeias. Então foi a maneira que eles destruíram. Então vários elementos mostram por que morreram tantos nativos no início da colonização. Doenças, armas de fogo, aguardente, açúcar, tudo isso, trabalho excessivo, escravidão, etc. Então foi muito cruel a maneira, a herança que nós temos historicamente em relação à cana-de-açúcar, a aguardente. E não é fácil você combater cana-de-açúcar e tabaco quando ambos fazem parte de uma tradição de dezenas de anos, centenas de anos. O Brasil tem quase 500 anos, né? Então, nós vai fazer agora, né? Em 2021, faz 500 anos, considerando a primeira vila, né? A primeira 1519, 1500, faz 500 anos de colonização, da chegada da colonização portuguesa, né, quando o Brasil foi dividido em capitanias hereditárias. Então o que acontece? Não é fácil combater elementos culturais, por isso até hoje na nossa sociedade o tabaco e o álcool viraram o quê? Drogas lícitas, que faz parte dessa construção desde o período colonial. Virou algo assim da cultura do Brasil, mas são combatidas. Essas drogas são combatidas, são chamadas drogas lícitas, mas são combatidas. Então o primeiro elemento aqui, a maior parte dos moradores de rua não estão na rua por causa do crack. Você pensa que é, né? Eu também pensei que fosse. Não é não, é por causa do alcoolismo. 60% dos moradores de rua, dos sem-tetos que vivem na rua, por aí, problema, alcoolismo. Tá? Bom, a segunda questão é a escravidão das drogas, que é algo de fora, que veio para o Brasil. Né? Especialmente as drogas sintéticas, elas não são nativas. Por isso que muita gente não entende, fala como que o Brasil não proíbe as drogas lícitas, que é o álcool e o tabaco, o cigarro, e proíbe maconha e drogas e outras drogas, cocaína, tudo, porque isso era estranho à nossa cultura. Enquanto que o álcool e o tabaco, você sabe, né, que o tabaco é americano. Foram os índios americanos que fumavam. Esse vício passou para os outros povos, especialmente os europeus. Agora, as drogas chamadas ilícitas, elas têm sido um problema também no Brasil. Drogas. A igreja tem feito um trabalho gigantesco. Aliás, a igreja tem sido bênção no Brasil. Se não fosse a igreja, irmão, porque os irmãos vão lá arrebatar as pessoas do meio da droga e levam comida, e levam cobertor, com o objetivo de levar Jesus para elas. Às vezes são até políticas equivocadas, né? Porque muita gente pega a comida e pega a droga e pega a roupa e vende para poder usar a droga. Olha que situação. Mas independentemente disso, é a intenção. Os irmãos vão lá orar, vão levar uma palavra de ânimo para as pessoas. Então, graças a Deus que nós temos uma igreja atuante. Agora eu tenho dó de alguém que diz ser cristão e é a favor da legalização das drogas. Isso é assustador. Porque essa conversa furada de que legalizando diminui é conversa furada. Você não tem um país que isso funcionou. Não tem. Pode pesquisar, pesquisa Holanda, pesquisa outros países que, agora mesmo o Uruguai, não adianta, isso não funciona. Não pensa que legalização, porque a pessoa, bom, embora há uma diferença de descriminalização e de legalização, né, que cria uma lei, ou outra apenas discrimina, que seria, descrimina, né, deixa de ser crime. Por exemplo, uma pessoa que é viciado em maconha, ao invés dele virar um condenado e ir para a cadeia, ele tem que ser tratado. Por isso que se fala muito hoje de discriminação. Mas a igreja é contra essas coisas. Não tem que discriminar e não tem nada que legalizar.
Nós precisamos levar o evangelho e não dar moleza para esse tipo de situação, porque isso tem sido um problema, né? Um problema muito grande na sociedade. O cristão não deve usar nem participar de movimentos que visam legalizar as drogas, porque isso seria uma tragédia. Os advogados, inclusive cristãos, eu sou advogado, e a gente tem pensado de que não pode, de fato, você condenar um usuário de droga na mesma perspectiva de um traficante. Isso não é justo. Por quê? Porque a pessoa que depende de droga, ele é doente, ele precisa ser tratado, ele é um viciado, precisa ser liberto, ele é um escravo, diferente do traficante. O traficante é danado, muitas vezes ele nem é viciado, às vezes ele vive de viciar os outros para levantar dinheiro, é uma coisa horrorosa o tráfico. Agora, o coitado viciado, ao invés de mandar ele para a cadeia, tem que mandar ele para um tratamento, né? Então isso é discutido muito no direito, né? Discriminar, deixar de ser crime, mas de ser doença, para ser tratado. Então isso é uma discussão jurídica, mas o cristão não deve se envolver com legalização de drogas, tá? Não tem que criar lei para droga, nada disso. Muito bem, então os vícios levam à degradação física, emocional e espiritual. O vício arrebenta a pessoa, ele deixa de ser um ser humano, ele vive um verdadeiro animal, coitado. Então é muito triste isso, é muito sério isso, não é? Tem um subsídio muito bom aqui que você deve ler. Vamos falar um pouquinho sobre jogos de azar, uma armadilha para a família. Os jogos de azar são legalizados em muitos países, né? Tem muitos cassinos em importantes cidades, você pegar Las Vegas, né, que são aquelas coisas assim. Mas isso é uma ilusão. É uma ilusão de dinheiro fácil, onde correm muito problemas pecaminosos, como sexualidade, droga. Porque o jogo vem com tudo isso, irmão. O jogo não vem sozinho. Não é o jogo vem com droga, com prostituição. É uma coisa horrível. E é uma ilusão de ganhar dinheiro. Como eu disse no início, tem um monte de gente que já perdeu tudo. E ele acha que vai ganhar ainda. Já perdeu tudo, mas ele, não, mas a próxima eu vou ganhar. Quer dizer, é escravo. Né? E, irmão, a pessoa fica tão escrava que ela sacrifica a família, sacrifica o casamento, sacrifica o emprego, sacrifica tudo. Por causa de estar tão dominada nessa situação. Então, os males dos jogos na família, os jogos de azar causam destruições irreparáveis no ambiente familiar. Perde a confiança, quebra os laços principais do matrimônio. Você descobrir que uma pessoa está dependendo de jogos, dessas coisas, às vezes fica escravo mesmo. Então, quebra a família. O pai perde a autoridade, a mãe perde a autoridade. É uma coisa diabólica mesmo. E a consequência para a saúde, né? O jogo de azar, assim como o álcool, cigarro e as demais drogas, causam dependência química, emocional, física, psíquica. A Organização Mundial da Saúde, em 1992, concluiu que jogos de azar faz mal à saúde, incluindo o jogo compulsivo no Código Internacional de Doenças. Então, quando em crise de abstinência, o jogador sofre com tremores, náuseas, depressão. Sabe que pessoas que deixaram de jogar ficaram depressivos? Olha que coisa. Cerca de 80% dos viciados de jogos de azar relatam algum tipo de desejo suicida. Olha que coisa. Então é uma coisa muito triste isso. Há um subsídio bibliográfico e, finalmente, item 3, vivamos uma vida sóbria, honesta e fiel a Deus. É isso que Jesus quer de mim e de você. Que a gente tenha uma vida de sobriedade, domínio próprio, não ser escravo de nada, nem de jogos de azar, nem de bebida, nada. Ser liberto pelo poder de Jesus e ter uma vida, é isso que é ser salvo, é ser liberto da escravidão, do jugo do pecado e viver uma vida honestamente e em fidelidade, irmão. A gente não precisa cortar o caminho correto em busca de coisas efêmeras que vai levar você à escravidão. Então a nossa luta é para não se deixar dominar pelas coisas do mundo, porque o mundo continua com as suas concupiscências. Tem um monte de gente que está escravo da internet,
escravo da pornografia, já não vive mais sem pornografia. Pessoas estão escravas da bebida. Não, mas a bebida não tinha álcool, começou a beber socialmente, hoje está escravo. Do cigarro, das drogas, de remédios. E Jesus quer libertar. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Então está na hora de dizer basta a tudo que possa te escravizar, na autoridade do nome de Jesus, e olhar para Jesus e ter o domínio próprio. É o fruto do Espírito na sua vida. E não depender de coisas efêmeras. O crente deve viver uma vida sóbria, honesta, fiel a Deus. Nós temos aqui um outro subsídio bibliológico, O Cristão e os Vícios e os Jogos, que seria muito bom você ler, do pastor Elinaldo Renovato. E finalmente, Diga Não aos Vícios. Considerações finais: os vícios e os jogos de azar, legais ou ilegais, porque tem, por exemplo, assim como tem drogas legais, o álcool, o tabaco, é legal também, mas são práticas reprováveis, prejudiciais à sociedade. Os vícios escravizam e destroem as vidas, as famílias, as crianças. De igual modo, o fazem os jogos de azar. Portanto, o cristão deve abster-se, ter domínio próprio, ser liberto pelo poder de Jesus. Cabe ao salvo resistir ao pecado. É aquele hino que a gente canta, né? Tentado não cedas, ceder é pecar, fiel e mais nobre será triunfar. Cuidado, crente, né? Então é uma palavra cantada que fala em Jesus: tens a palma da vitória, minha alma. Glória a Deus. Cabe ao salvo resistir ao pecado e não se deixar dominar por coisa alguma. Que lindo. Que o Espírito do Senhor te dê o domínio próprio. Tenha uma lição abençoada. Desejo para você uma vida de domínio próprio na presença do Senhor. Acesse o nosso site www.professoralberto.com.br e venha participar da nossa aula, se você desejar, pessoalmente, todo sábado na Assembleia de Deus, Templo Central de Campinas, Rua Pastor Cícero Canuto de Lima, número 160, Parque Itália. Você é o meu convidado. Fique na paz do Senhor.